Ô, Murilo, tudo bem com você? Tudo. Estão me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Se eu tô, também tô, o pessoal deve estar aí. E aí, seu Murilo, como é que foi o dia aí hoje? Rapaz, eu tô numa gripe que você nem imagina, viu? Então, Eita, nós. se eu, se eu tossi um pouco durante a nossa live, vocês me desculpem, tá? Mas eu não queria faltar no nosso compromisso, né? Então, vim assim mesmo. Mas Ah, tá bom que tudo tá em bem. casa. Tá, bom que tá em casa também, né, Murilo? Tinha que sair que é ruim também, né? É. Mas hoje eu não tive nem condição de trabalhar, porque com esse negócio de Covid, né? Qualquer espirro que você dá, já as pessoas já ficam assustadas, né? É, a gente Hoje em tem dia, que. já que a gente está falando de símbolos, espirra já pode ser considerado já até um símbolo já, né? Espirrou, tá de Covid, É Covid. é Bom, Covid. Murilão, nossa, mas demais, né? Olha, eu costumo dizer que o Covid foi que nem chifre, né? Tem gente que pega e não fica sabendo, tem gente que pega e não acredita que pegou, e É, tem gente que é. pega e não quer largar. Tá meio Não quer complicado esse largar. negócio. É. Eu não sei, eu na verdade eu nem sei se eu peguei, viu? Eu Aparentemente também não não. sei. É, Não eu tive. fiz 4 testes aí só, nesse decorrer dos 2 anos que rolou aí, mas nunca deu nada. Você sabe Murilão, que nós vamos falar sobre símbolos. Esse símbolos, isso, segredo do Google. Né? Nós isso, conversamos, você escolheu 3 aí que é mais suave, né, para a gente falar. Um deles é céltico, outro deles é egípcio. isso. E o pentagrama, que é o mais conhecido e tem uns mistérios aí. Vamos começar por qual? É. Pentagrama? Então, na verdade eu queria falar um pouquinho antes de falar sobre, de modo geral, sobre Tá bom. símbolo, né? O Sim, que é tem um razão. símbolo, né? A gente não percebe, mas o dia inteiro nós somos bombardeados por símbolos, né? E as pessoas sequer percebem isso. Por exemplo, você vê aquele M grande desenhado, você já sabe que é uma loja do McDonald's, né? Então, aquela onda é a Coca-Cola, né? Aquilo ali comunica intrinsecamente para a gente, nos remete a alguma coisa que não está explícito naquele símbolo, né? Então, por exemplo, fala sinais de trânsito, né? Você vê um sinal de trânsito, né? Se você vê uma placa com uma curva à direita, você sabe que ali já tem uma curva ali adiante, né? Então, o símbolo é só uma seta. Mas a gente sabe que aquela Tem seta que aquele está. do animalzinho que é o símbolo do São Paulino pulando lá no mato, lá, né? Isso. Então, assim, você sabe que tem uma mensagem ali por detrás que ela não está explícita, né? Alguns símbolos não, eles são bem explícitos, né? Outros não são tão explícitos assim, né? É, existe uma coisa também que as pessoas confundem muito símbolo com arquétipo, né? É, existe uma, E não é a existe uma, mesma coisa. não é a mesma coisa, né? Por exemplo, o Papai Noel é um arquétipo, né? É, Não é um símbolo. Mas se você escreve assim numa folha de papel, ho, 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 é o quê? É Papai Noel também. É um símbolo, é um símbolo. né? Então, ou seja, atrás daquele ho, 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 está nos remetendo a uma outra coisa, que é o quê? Não é uma simples risada, é o Papai Noel. Então, o É, símbolo é isso, é quando a gente passa uma mensagem subliminar, né, e que você não percebe que tá sendo comunicado para você, e isso vai e te remete a uma outra coisa. E aí vem a ô grande Murilo, questão. Oi. o próprio alfabeto, a própria linguagem escrita é de vários pequenos signos e símbolos. Sim, o alfabeto são símbolos, né? São símbolos. Tanto é que existe as runas, né? Que foi usada durante muitos. Sim, Se usa até hoje, né? As runas vamos dizer assim, falando grosseiramente, e eu digo grosseiramente porque não é simples assim, né? São como se sim. fossem letras, né? Que as pessoas se comunicavam, né? E na época existe vários tipos de runas, as runas Futark, a Yang Futark, a Futork, são símbolos que foram criados, né? Os vikings mesmo, eles criaram a Yang Futark, né?
Porque as pessoas não sabem, mas os vikings eles eram analfabetos. Né? Tanto é que eles nunca escreveram a história deles, eles É nunca verdade. produziram arte. Né? Os É, vikings, ele era uma parte dos vikings era voltado para agricultura, pecuária, e outra parte era voltado para quê? Para a guerra, né? Para pra dominar guerra, pro terras, para saco. essas coisas, exatamente. Né? Então, os vikings eles tinham muitas comunicações através de símbolo, justamente porque eles não tinham cultura no sentido de escrever, né? De produzir arte. O que se sabe dos vikings foi escrito pelos inimigos e não por eles mesmos, né? Então eles criaram a Yangtze que seriam as runas resumidas, porque a Futhark elas são 24 runas, a Yangtze já são só 18. Então eles deram uma simplificada, criaram novos símbolos para facilitar a comunicação entre eles, né? Mas isso é um outro tema. Já vi que. Eu gosto de escutar essas coisas, você sabe disso. E, e ao longo da história, né, a gente pode até deixar uma polêmica aqui no começo, os símbolos também podem mudar de significados, né? Com o homem. E de um lugar para o outro também, né? De um lugar para o outro também. Eles são muito, como é que se diz? Alguns símbolos, eles são muito, como é que se diria? Voláteis, né? Um exemplo muito claro disso, né? Que a gente até pensou em falar, mas depois nós abortamos a ideia, é a suástica, né? É, A suástica ela surgiu como um símbolo divino, um símbolo de proteção, né? Uma ligação do homem a Deus, e Deus ao homem, céu, terra. E veio o nazismo, fez uma pequena alteração na suástica, né? Entortou a inclinou. suástica, inclinou a suástica e deu um novo sentido, né? Como que quisesse dizer o seguinte: olha, o poder não é Deus, o poder sou eu. Por isso Sou que eu, ele né? deu inverteu as juntas. E hoje em dia a suástica, se você fizer uma suástica, mesmo a suástica original, né? Porque existe vários Tá tipos de lascado. suástica, tá lascado. Por quê? Porque mudou o sentido da frase. E o que é importante é isso, que o símbolo ele carrega a força, a energia da representação. Né? Então, às vezes eu vejo pessoas fazendo tatuagem no seu corpo de um símbolo, né? Dá Nem vontade sabe de o que é. perguntar, nem sabe o que é. Você sabe o que significa esse símbolo? Né? As pessoas teriam que saber, porque por mais que elas não saibam o significado, a energia que aquele símbolo carrega, às vezes são coisas Carrega. que vêm de séculos, né? Elas são... É perigoso você colocar. Né? Sim. Então, Ô, Murilo, e o pentagrama ele também teve um desvio aí de sentido. Ele é um símbolo mais espiritual, né? Dos quatro elementos, não é isso? tem, Ele tem foi vários construído. significados. Tem vários significados, valendo. O significado, o pentagrama mesmo, ele é um dos símbolos mais antigos que existe Mais no antigo. mundo. Eu acho assim, talvez ele seja tão antigo quanto a cruz. Né? Tem mais ou menos 4.000 anos que se tem Do pentagrama. registro do uso do pentagrama 4.000 anos antes de Cristo. Já se usava, né? Então, Sim. ele carrega uma força muito grande. Né? É um símbolo que eu gosto, né? Tanto é que é um símbolo que um dos meus anéis é um pentagrama, Uhum. né? Eu até fiz uma impressão aqui, porque para facilitar as pessoas verem, né? É. Antes disso, deixa eu te falar, a maçonaria ela é um símbolo simbólico e ela usa muito o pentagrama. Sim, ela usa o pentagrama, ela usa o olho de Horus, né? A gente vai falar sobre isso mas daqui a pouco, né? Então, Põe de novo o pentagrama aí. Põe o pentagrama de novo, o pessoal dá uma olhadinha. Aí no meio também parece que tem um octágono aí, não, não, o que que é? No meio. na verdade é assim, ó. Quando você vê um pentagrama, né? Você vê geralmente o pentagrama ele é uma estrela de 5 pontos, tá? 5 pontos. No momento que você coloca o pentagrama dentro de um círculo, ele deixa de É se o chamar significado. pentagrama e passa a ser chamado de pentáculo, tá? Então, o pentagrama é só a estrela de 5 pontas, tá? Tem uma representação.
né? No momento que você joga ali dentro de um círculo, ele muda o significado. E aí ele passa a se chamar de pentáculo, tá? E não É, mais um pentagrama. É. Então, assim, aí você já começa a entrar numa linguagem mais, vamos dizer assim, voltada para magia, para alta magia, tá? Eu gosto sempre de falar alta magia, porque quando eu falo alta magia, eu quero mostrar para você o seguinte: não tem nada a ver com religião. Tá? isso. Quem estuda ocultismo, quem estuda simbologia, estuda a representação daquilo, o que representava. Isso não tem nada a ver com religião, não é dogmático, não é nada. Eu posso muito bem não acreditar em magia e estudar alta magia, tá? Por curiosidade, por vontade, Sim. porque você gosta do tema, né? E você pode chegar depois de ler um livro de alta magia e dizer, nossa, que bobagem, né? Então, assim, eu quero O deixar pentagrama ele claro é que muito associado à magia e espiritualidade, né? De muito, força, de um é. monte de coisa. Ele é muito antigo E mesmo e ó, tem muita associação positiva nele, né? alguns símbolos, eles têm a maneira exata de ser desenhada. Você não pode No desenhar começo, né? não, você não pode desenhar um símbolo do jeito que vem na sua cabeça. Ah, vou fazer aqui uma estrela de 5 pontas. Não. Por exemplo, o pentagrama. Quando você pega um pentagrama com a ponta voltada para cima, tá? Ele tem uma representação semelhante ao corpo humano, né? Cabeça, os membros e as pernas, tá? Uhum. Então, o pentagrama, ele representa a parte de cima, ele representa o espiritual, tá? O espírito, né? Aí você vem e desce para cá. Aqui É o embaixo elemento terra. você tem o elemento terra, exatamente. É. Água, ar e fogo. E fogo. É. E, então o que é que você quer Volta para o dizer? espiritual. O pentagrama ele representa que o espírito vem à terra, né? Nasce na mãe terra, dentro da água. A bolsa, a, onde a criança nasce? Bom, esqueci o nome, fugiu Sim, o nome, sim. né? É Você útero. nasce no útero, né? Tem É. onde a criança nasce cheia de água. A criança É. nasce e começa a respirar, então ela precisa do ar para viver. Durante a vida dela é o fogo, e o fogo consome esse corpo até que ele volta a ser espírito, tá? Então esse é o significado do Do pentagrama, pentagrama. um dos significados do pentagrama, um dos significados mais bem aceitos, quem estuda simbologia, embora tenha outras representações, né? Então, placenta, obrigado, É, Alice, pronto. minha, minha amiga de acupuntura. Obrigado O pela bom é que o pessoal lembrança. ajuda, a gente vai esquecendo o que está Ajuda. falando, né? Tá? Então, assim você desenha o pentagrama. Tem que ser nesse sentido. Se você faz no sentido inverso, ele já tem uma outra significação. Aí nós vamos entrar em magia, e não é o tema É, da coisa, tá? não. Mas E só ele, para você e ele entender. de cabeça para baixo está invertendo essa Bom, espiritualidade e a atividade. aí eu peguei e inverti. Muitas pessoas associam esse símbolo, o pentagrama de cabeça para baixo, né, com uma alusão ao demônio. Né? Por quê? Porque os satanistas eles adotaram esse símbolo de ponta-cabeça como um dos símbolos do satanismo. Tá? É. Da mesma forma que eles adotaram a cruz de cabeça para baixo também como um símbolo de satanismo. Quando, na verdade, a cruz de cabeça para baixo é conhecida como a cruz de Santo André, porque Santo André se Uhum. recusou a ser crucificado igual Jesus. Uhum. Então ele quis ser crucificado de cabeça para baixo. Então, para a Igreja Católica, a cruz de cabeça para baixo é a cruz de Santo André. Não tem nada de satanismo. O pentáculo também, de cabeça para baixo, pode ser tá sendo usado no satanismo? Pode, e é usado. Mas tem uma representação diferente. Se de ponta para cima é o divino que está vindo para a Terra, né, para nascer, crescer, né, viver e voltar a ser espírito, quando você inverte o pentagrama,
é o homem que está indo ao céu, Ao céu, é. até o divino. Então, é o sentido oposto. Então, o que é que representa o pentagrama para você? O que é que você quer o pentagrama para você? Que ele seja um símbolo satânico ou você quer que seja eu indo até Deus e não Todo mundo quer. Deus vindo até mim? Né? Então é isso que você tem que carregar. Então é o que você carrega em relação a esse símbolo é que faz ele dar alguma coisa na sua vida. Porque o símbolo, tudo que existe na vida é energia. E como energia, tudo vibra. E o que vibra é aquilo que está na sua mente. Porque a magia é mental. Então, o que você faz, o que você imagina, o que você pensa, é aquilo que você atrai. Né? Eu Exatamente. costumo. Parece que não, mas é uma realidade. É uma realidade. Tá? Então, assim, o pentagrama, ele realmente é um símbolo que carrega uma força muito grande pelos anos que ele tem. Né? Acreditava-se antigamente que o pentagrama tinha a capacidade de produzir terremotos, né? Inspirar o amor, né? Que quando de cabeça para baixo dava má sorte. Né? Então, assim, é o que as pessoas acreditavam. Entendeu? Sim. Você acredita nisso? Não, não acredito. Eu tenho o pentagrama como um símbolo muito, como é que se diz, espiritualizado. Porque o pentáculo, quando você coloca o pentagrama dentro de um círculo, né, esse pentáculo, ele representa o microcosmo, que é o eu, meu interior. Isso eu não lembrava, é microcosmo, É, que é. É o meu é interior. mais voltado para o ego, né? Para o eu dele, né? Exatamente, exatamente. E ele e a grande lance desse símbolo, que é a proporcionalidade dos traços, né? Tanto é que ele é conhecido também como proporção divina, né? Porque as linhas se cruzam exatamente iguais, um ponto com o outro, né? Então é isso mesmo que a Dina está dizendo, é a intenção que você coloca no símbolo, né? Agora, nunca se esqueça que símbolos carregam uma energia, tá? Então, assim, se você vai fazer uma tatuagem de um símbolo que você não sabe o que é, você procure saber o que é, porque se você não coloca uma intenção naquele símbolo ali, é o que vai terminar valendo, é aquilo que ele está carregando. Por exemplo, eu Diego, uso. eu vou até falar. Digo, ó, Ó, eu uso esse a símbolo. coruja. Eu uso esse símbolo aqui no meu braço. Ah, não, Tá? eu pensei que era uma coruja, mas você puxou a Não. pulseira. Ele é celta, né? O que é Ele é isso um aí? símbolo celta, ele é um nó celta, é um símbolo de proteção. Né? Ele representa também o infinito, porque ele não tem início nem fim. Não tem ponta, E não tem ponta. E ele representa o quê? Que todo mal, toda energia negativa que chega até mim fica preso aqui dentro desse nó. Ele não sai mais. Então ele se prende e ele não me atinge. Tá? Eu acredito nisso. Você falou de tatuagem, só fazer uma brincadeira para animar o pessoal. Tem um amigo meu que foi fazer uma tatuagem, ele fez nas costas aqui nessa região, ele fez um símbolo japonês, enfim, né? Não sabe se é japonês, se é coreano, ele não sabia. Hum. Ele fez porque ele gostou do desenho, era asiático, mas e aí, mas é japonês, é chinês, é coreano? Tem uma diferença, né? E ele sempre zoou ele, porque ele foi falar isso pra gente. A gente falou assim, ó, você não sabe se está escrito aí, ó, veio do pastel e você tá andando com esse símbolo aí, né? Nas costas, se você não sabe o que é, tem uma época que não tinha o pessoal desenhar os negócios, né, japonês, enfim, né? E ele entrou nesse barulho, e ele nem sabia o que era, né? E a gente ficou brincando, se tivesse escrito aí, veio do pastel, né? Pastel frito, né? Ele sabia que tinha que bonito. Enfim, então é importante saber o que está fazendo, né? Houve uma época que era moda, né? Tatuagem é moda, né? Houve uma época que estava todo mundo gravando, marcando coisas em japonês, e nem sabia o que estava escrito lá, né? Acreditava no que o Eu tenho tatuador dissesse. tatuagem aí também, ó. Eu faço tatuagem aí, mas tudo bem. Depois eu Né? falo, tem muito significado nela aqui. Uma outra Enfim. coisa que eu quero falar para vocês sobre isso aqui, tá? Para vocês desmistificarem de vez. Que se vocês acharem alguém com esse símbolo, um dia não vão achar. Às vezes eu inverto meu anel. Eu geralmente uso meu anel de ponta para cima, mas às vezes eu inverto.
tá? Não achar que o cara é satanista. O demônio, ele não existe na magia. A Não. figura do demônio, É. ela foi criada pela igreja. Tá? E Uhum. aqui, assim, ó, de novo, não estou entanto na questão de religião, isso é história. Tá? Então, No ano 1007, 1009, uma conversa dessa daí, exatamente. Isso aí Então, tem o demônio ele foi criado pela igreja, né, para induzir as pessoas que não eram católicas, né, Foi na época dos vir, cruzados, no rompimento da sim. igreja com os templários, toda aquela história. O chifre, na verdade, ele nunca foi um símbolo demoníaco, né? Foi Né? criado, hoje em dia mudou. A simbologia do chifre, o chifre, ele era dado para reis, para grandes guerreiros, né? Então, assim, tanto é que quando você vê a figura de um viking, as pessoas colocam logo um capacete de chifre. Por quê? Porque os vikings eram guerreiros. Mas, na verdade, os vikings não usavam capacetes com chifre. Por quê? Porque era fácil de ser segurado numa guerra. Então, eles não usavam nada na cabeça. E, geralmente, eles até raspavam o cabelo para não ser um ponto de apoio, porque a briga naquela Era época corpo era a corpo a corpo. corpo. É mano a mano, né? Então, eles não usavam. Então, quem usava capacete de chifre? Eram os reis, eram dos grandes guerreiros, né? Então, o chifre sempre foi um símbolo de poder. Em Tá? poder. A gente A não, coroa é vários chifres, enfim, né? exatamente, vai das pontas, coroas de 5 pontas, coroas de 7 pontas, tem representações diferentes, né? Mas, assim, Na verdade, assim, o ser humano, desde a sua evolução, desde as cavernas, sempre simbolizou as coisas e buscou nisso trazer sentido na linguagem, transmitir uma mensagem, né? E sim. o olho de Horus lá? Esse é legal, DG. Eu O gosto. olho de Horus ele é muito comum, né? É uma das coisas que a gente mais vê tatuagem é olho de Horus, né? Ou o Jat, também tem vários nomes, olho de Horus, olho de Jat. Como é que se diz? Ele estava muito presente na cultura grega, romana, né? Porque Horus era um deus grego, né? Perdão, Deus do livro. o deus egípcio, Egito. né? Romano significava que Júpiter, né? O hindu, Varuna, né? O nórdico, Odin, né? O islâmico, Alá. Então, assim, o olho de Horus ele está presente em muitas Em culturas. todos. Muitas culturas, inclusive, como você falou ainda há pouco, na maçonaria, né? Por quê? Sim. Porque o olho de Horus ele é um símbolo solar, né? O que quer dizer símbolo solar? É que ele tem um olho, né? Ele tem um olho e esse olho representa o Sol, né? Então, o olho de Horus ele tem, deixa eu até imprimir aqui também. Esse aqui é o É olho de isso aí. Horus, tá? Ele tem um olho que ele representa o Sol, né? Ele representa também os 5 sentidos: olfato, paladar, tato, audição e visão. Então, cada ponto tem uma representação, né? E ele também é um símbolo muito antigo, porque, por exemplo, na cultura, na maçonaria, se tiver algum maçom me assistindo, pode me corrigir se eu estiver errado, mas na maçonaria ele tem um significado de dizer o seguinte, que o olho de Horus que é chamado olho que tudo vê, né? Os maçons eles usam aquilo para lembrar que eles estão sempre sendo olhados por um ser maior, né? Que E seria pelos outros Deus. maçons também. E pelos outros, ou seja, você está sendo visto. Olha, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. Então, é a vigilância, né? Permanente, né? E também Então, na maçonaria não é só a vigilância do maior dos irmãos, mas também tem que ter uma autovigilância uma dos seus autovigilância. comportamentos. Isso, exatamente, tá? Então, assim, ele é um símbolo que representa poder, proteção, força, né? Principalmente em relação à traição, né? Tanto é que, para quem gosta de tatuagem, eu vejo muitas pessoas tatuarem o olho de Horus no braço. Não é o melhor lugar para você tatuar Não, é o o olho melhor de lugar. Horus. Você deve tatuar o olho de Horus sempre nas costas, né? Porque é por onde vem a traição, né? Vem pelas suas costas, né?
Então, assim, quando você tatua um olho de óculos nas costas, você Olha eu espirrando traz. aqui, Murilo. É, pegou de mim. Nossa, a proteção vai nas costas, né? Exatamente, é. Então, quando você pega essa questão de olho de óculos, né, você tem que saber saúde. Você tem que saber É, tá. onde colocar esse olho de óculos, O né? pessoal costuma pôr aqui assim no antebraço, aqui assim, né? Não consigo mostrar, É, pôr só por eu, aqui, né? eu, Para mostrar. é, eu tenho usado muito, eu tenho falado muito dessa questão da tatuagem, porque assim, é uma coisa que me chama muita atenção, né? As pessoas tatuam É. muitos símbolos, né? Então, assim, por que a minha tatuagem eu fiz no braço? Né? Porque isso aqui é uma Essa defesa, proteção tem que estar aí, né? é um ataque, né? Então, se eu vou ser atacado, se eu sou atacado pela frente, eu tô aqui, ó, Já deu tempo. tá? Protegendo aqui, ó. É. Então, você tem que saber onde tatuar as coisas. Primeiro, saber o que representa. Segundo, aonde tatuar as coisas, tá? É, agora, assim, as pessoas usam, acham bonito e usam. É moda. Usar olho de óculos é moda, tá? Mas as É. pessoas não sabem o significado, né? O olho de óculos ele também exerce um controle sobre o espaço e o tempo, tá? Pessoas que E usam isso olho que de eu queria óculos, falar, o Horus é, também ele tá envolvido com essa questão da continuidade, da sim, infinitude, de né? abrir portais. Exatamente, de abrir portais, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, ele é um símbolo também muito difundido na cultura, né? De vários lugares do mundo. Existe a semelhança na interpretação deles é muito grande, né? Não existe muita diferença, não. Às vezes existe nomes diferentes, mas de um modo geral, ele representa bem uma simbologia. Ele não é um símbolo tão antigo Eu como é, acho que o por Horus exemplo, o e o pentagrama. pentagrama que a gente já falou, eles são assim, os mais recorrentes que sofreu, acho que, poucas mudanças, né? Ele teve acréscimos e não distorções, Sim. né? Isso, exatamente. Ele teve muito Aliás, acréscimo e não é, distorções. se vocês tiverem curiosidade, um dia aí for numa igreja de São Bento, né, vocês vão ver que a igreja, comecem a observar a quantidade de símbolos que existe dentro da igreja de São Bento. Porque São Bento criou uma ordem, uma ordem secreta, tá? Por isso que muitos dos padres são confinados, tá? Enclausurados, né? Porque as pessoas que estudam em ordem secreta, elas têm acesso a informações que não podem ser passadas assim para qualquer pessoa, né? É igual a hipnose, tá? Se você domina a técnica, por exemplo, da hipnose em relação a magnetismo, fascinação hipnótica, esse tipo de coisa, e você domina uma técnica lá do Rasputin, tá? Eu assisti Você sua live pode. com parede, viu? Você assistiu, né? Então você pode pegar aquela técnica que Rasputin tinha e conquistar qualquer mulher. Mas você está fazendo ela agir de forma contra Os valores dela. o livre-arbítrio dela. Né? Só que Rasputin, mais conhecido como Rasputa, né? Hoje em dia todo o pessoal chama ele de Rasputa. Né? É. O Rasputin não tinha nenhum pingo de dignidade, né? Rasputin era um cara feio, asqueroso, ficava 6 meses com a mesma roupa e a mulherada morria de amores por ele. Por quê? Porque ele fazia uso da técnica, né, de Rasputin. Né? Aí o pessoal diz assim, hipnose tem perigo? Não, hipnose não tem risco nenhum. Agora, o hipnólogo, sim. Então, você tem que sempre buscar Ele que é um o perigoso. profissional de... Assim, só para fazer um adendo, né? Quantas pessoas que carregam esses pequenos amuletos e criam sua própria simbologia singular com um amuleto, né? Sim. Para o quê? Focar uma energia, focar um pensamento, focar uma conduta, né? No consultório, eu ouvi muito isso, né? Eu vou falando isso porque me fez lembrar uma pessoa que eu atendi aqui, ele trouxe uma moeda, né? Ele ficava mexendo na moeda, assim. Meus mágicos faz Entre os dedos. assim, né? Rodando entre os dedos. Eu até sei fazer isso, mas a moeda tem que ser maior, porque essa moedinha pequena não dá, mas enfim.
Ele ficava assim, aí eu falei assim, você tem algum toque, né? Não, essa moeda aqui veio do meu bisavô, passou pro meu avô, do meu pai para mim, é uma moeda que a gente não sei o quê, que não sei o que, uma moeda bonita, tal, antiga mesmo, e quando eu estou em dificuldade, eu quero entender. Criaram uma simbologia, criaram um signo, para essa, virou um amuleto, e para ele tem sentido. E foi virando, né? Uma moeda, não sei que era, acho que era italiana, enfim. E aí, E para ele, funciona, viu? Funciona. oi? Funciona. Funciona, E funciona. uma âncora, né? A gente falou de É, hipnose, então é. vira uma âncora emocional para trazer estabilidade para ele, emocional. Então, esses que nós estamos falando agora, ao longo dos anos, lá para passados, também tem uma intenção emocional em cima daquilo, né? Também para ter Tem, um tem, controle emocional. tem, tem. Por exemplo, Agora, esse palpite aí, fala, ó, eu uso dois símbolos, dois tá? vikings aí. Pendurado no pescoço, tá? Um é Esse aqui é viking, um o outro símbolo. Então, viking. ele é um símbolo nórdico, né? Que é o É, Vegvisir, né? Que é é. utilizado, é um símbolo de proteção. Esse aqui já é o símbolo de uma deusa da magia, chamada Ah, eu não Hecate. conheço. É, Hecate. Não sei se está dando para ver, deixa eu botar aqui o papel. Foi o papel, que a barbinha branca pegou ele aí. Agora sim. Ah, já vi isso daí. Quanto você significa o quê? Então, isso aí é um símbolo, uma deusa, uma das deusas mais poderosas que existe na magia, chamada Hecate, também conhecida como a deusa tríplice, né? Que as pessoas acham que ela, como ela é representada com três cabeças, as pessoas acham que é uma deusa que tem três cabeças, na verdade, não tem três cabeças, ela só tem uma só. Só que a representação artística dela foi criada por um artista italiano, me foge o nome agora, e ele, quando ele criou a deusa Hecate, ele criou com três cabeças, que era para representar a mãe, filha e avó, né? Presente, passado, futuro. A deusa que tudo vê, né? Então, são várias coisas, várias representações que tem. Tá? Ela também é uma deusa muito forte, que te traz proteção. Tá? Aí você já Ó, começa a entrar um pouquinho da magia nisso teve, aí, né? teve a mensagem aqui da NB Freitas, que até os paninhos dos bebês, então, isso aí mesmo. Sim, E até sim, sim. a psicanálise Sim, contribuiu com essa história do paninho aí, o Winnicott, ele fala bem dessa questão aí também, de sim. como essa Sim. simbologia, que o É, bebê é, mesmo cria esse objeto aí, para ele transicional, para ele criar o seu eu, né? é. Não sentir ausente É. da mãe, tem toda uma história aí em cima, né? Essa Nath aí é minha filha, tá? É sua filha? É a minha filha. A E advogada? ela é advogada e é psicóloga. Olha, tá que nem eu, então. E que toma conta do meu Instagram também. Porque eu Você me contou lá. Bom, eu sempre gosto de, nas minhas lives, indicar alguns livros, tá? Ah, eu tenho esse livro aí. Então, esse livro aqui porque sai O Homem É o e contrário, seus mas não que eu Signos. vi a capa, eu tenho, né? Eu É, tenho ele é. Do Jung. Tá, Jung. aí. Do Jung. Ele é um livro muito bom, você como psicólogo, você com certeza você deve ter acesso, mas é um livro que eu recomendo, quem quiser conhecer um pouquinho de símbolo, é um livro que eu recomendo, tá? Não caio na besteira de ficar lendo o significado de símbolo em Google, que vocês vão se dar mal, tá? Ó, o que você falou aí, ele é colorido isso aí, né? Também. Ele fala, mostra, né? Eu tenho ele Sim, aí. sim, sim. Ele fala, é bem interessante, porque ele fala dos símbolos em vários setores, né? Fala o símbolo das artes, por exemplo, as cores podem ser um símbolo, né? Por exemplo, você está no seu carro, acende uma luz amarela. Você não sabe o que é aquela luz amarela, mas você sabe que, opa, tem alguma coisa de errado no meu carro. Se é amarelo, é uma advertência, né? Se acende uma luz vermelha, eu também não sei o que aconteceu. Opa, se acendeu vermelho, tem que parar na hora. A Alguma gente, coisa a está de gente errado. cria, né? Os símbolos Alguma por coisa. convenções, né? Mas ninguém falou isso pra gente, né? Porque está no consciente coletivo. Amarelo é advertência e vermelho, meu amigo, vermelho é vermelho. Para o carro na hora que tem alguma coisa de muito errado. Se você continuar, você está correndo risco de vida ou risco de perder o motor do seu carro, alguma coisa assim. É que o vermelho Diana, vem minha mãe associando ao Hecate. sangue, né? Vem associando ao sangue, né?
Se está sangrando, está perigoso para você perder a vida. Então, tem toda uma associação longe do planeta Cor Isso. Vermelha. E esse Valkut aí? Valkut Tá, que então, fala? o Valknut. O Valkut. Valknut o Valknut ou Valknot, né? Ele já é um, Valkut. eu botei escolher ele de propósito, porque ele é um símbolo muito pouco difundido, até mesmo no Google, que sabe tudo, né? Ele tem a ver com Odin também, não tem? Sim, Odin. são símbolos mais voltados para a área da magia, tá? Ele tem uma representação que deixa eu pegar aqui, ó. E tem muita gente tatuando esse. Tem muita gente tatuando esse. É, por isso que eu escolhi ele, tá? Ele é um símbolo que está na moda também, né? Ele é também conhecido como nó dos mortos, né? Nó dos E enforcados, nó dos dos nossos escolhidos, né? enforcados, Isso. mortos. É isso. Então ele é um símbolo religioso, ele vem do paganismo nórdico, né? Que Então, significa Murilo, peraí, morte, desculpa seus interromper. mistérios. Quem Oi? for casar tem que fazer essa tatuagem, então? Não entendi. Quem for casar tem que fazer essa tatuagem? Por quê? Nó dos enforcados? Nó dos Ah, sim. enforcados. Mas hoje em Tô dia, né? brincando. Hoje em dia casar e separar é muito fácil, né? As Muito pessoas, fácil, né? as pessoas Só hoje para em brincar dia um não. pouco com o pessoal aí, mas É. eu vi que ele é nó dos enforcados, dos mortos, puxa lá para os nórdicos de Odin, né? Vem de toda Sim, essa. sim, ele está muito relacionado, né? É muito relacionado com Odin, que é o deus maior dos nórdicos, porque, segundo os nórdicos, quando você estava próximo a morrer, Odin aparecia para você, né? Então ele vinha te buscar para te levar para Valhalla, né? Ou Valhalla. Valhalla, como fala, que é o salão dos Agora o pessoal mortos. sabe bastante só por causa da Marvel aí, porque fica pondo o Thor lá, né? E aí o pessoal É, fica todo. assim, Hollywood ele ajuda num ponto, né? Quando eu digo Hollywood, eu estou falando dos filmes de modo geral, né? Eles ajudam Aham, muito a difundir algumas coisas, né? mas Mas às vezes estraga um eles pouquinho também. estraga porque eles terminam distorcendo um pouco, né? Termina distorcendo um pouco. É claro que todos esses símbolos que a gente está falando aqui, eles têm muito mais coisas. Se a gente fosse falar, a gente podia parar só no Tem pentagrama, que né? ficar 2, 3 horas só dele. Como eu já fiz uma live só para falar de cruz, que para mim a cruz é o símbolo mais forte que existe, né? Pela representação dela, porque existem vários tipos de cruz, né? A cruz é É. muito antes do cristianismo. As pessoas acham que a Muito cruz antes, tem foi criada várias. pelo cristianismo. Não, não, não. É muito antes de existir, 9.000 anos antes do cristianismo. 9 mil anos. Que é a cruz que Surgiu a vai do cruz. Deus Sol e tudo, né? Isso, A cruz do exatamente. cristianismo, ela está se tornando até um arquétipo, aí não falando de uma simbologia, mas um arquétipo Hum. até de sofrimento. O Sim, Jung sim, mistura a cruz como sofrimento sim, de um arquétipo sim. de dor, né? Eu Foi isso que foi usava distorcionando. eu usava um crucifixo antes no meu pescoço, né? Mas depois que eu comecei a entender essa questão, que a cruz ela carrega muito a cruz latina, né? Que a gente chama, né? Que É, é essa cruz que a exatamente. gente adota hoje, que é adotada hoje na igreja, né? A cruz latina, né? Então a cruz latina ela carrega muito essa questão de dor, né? De penitência, de sofrimento. Isso foi feito proposital, né? Sim, O cristianismo trouxe a cruz como dizer o seguinte: olha, você tem que ser cristão porque Jesus morreu na cruz por você. é. Então, houve uma transferência de, como se fosse criando uma culpa nas pessoas, né? Para que Sim, conseguisse. Eu não sei se vocês lembram, mas existe uma cruz, né? A cruz latina, a parte de cima é menor que a parte de baixo, e em volta tem um círculo. E dentro desse círculo, ele tem vários símbolos nórdicos. Tá? é, Quando a igreja chegou na região para que ele trouxesse o povo pagão, e pagão era todo mundo que não era cristão, né? é, Eles criaram uma identificação com um símbolo viking, para que ele criasse uma identificação, né? Olha, vem para cá, entendeu? É muito parecido com o que você tem, tá? sim, Então, sim, né? São essas o que, histórias que ó, tem que ver, né? e o que é interessante, viu? Vou falar um negócio para você. Quando você começa, a gente vai fugir um pouquinho do tema, mas ao mesmo tempo está no tema, tá? Vai que vai, Murilo. Quando você começa a estudar sobre bruxaria, né? E aí vamos falar, estudar sobre bruxaria.
Não quer dizer que eu seja bruxo, não quer dizer que eu seja feiticeiro, tá? Você descobre que a sociedade paternalista ou machista, ela começou a trabalhar as pessoas muito lá atrás. Porque o que existia no passado eram deusas. Existia uma deusa que era adorada, né? Então, o que acontecia? Os homens iam para a guerra e as mulheres ficavam em casa, né? E você sabe que eles iam para a guerra e ficavam anos fora. Não tinha WhatsApp para você saber se o marido estava vivo ou estava morto. Né? Às vezes, quando o marido voltava, quando voltava, o filho já estava com 10 anos de idade. Né? Isso aí mesmo. Às vezes não sabia nem que a mulher estava grávida quando ele voltava 10 anos de idade. Então, o que acontecia? Essas mulheres ficavam sozinhas em casa. Né? E aí, os homens que ficavam na aldeia, né, eles tentavam, muitas vezes, estuprar essas mulheres. E elas se protegiam da maneira que podiam se proteger. Né? Então, o que aconteceu? Muitas dessas mulheres começaram a se reunir, a formar aglomerados, né, para se proteger dos homens que as violentavam. Né? E aí vinha o que aquelas vezes elas não tinham uma arma. E às vezes, muitas vezes se protegeu com o quê? A vassoura, que era um cabo de madeira, e elas sentavam corretada nos caras. Né? Muito bem. Aí o que aconteceu? Aí veio algumas religiões e disseram o seguinte: não, nós não temos uma deusa, nós temos várias deusas. E com isso eles tiraram o poder supremo de uma mulher, que era uma deusa adorada, e dividir aquele poder por várias deusas. Então, ou seja, olha, a tua deusa, ela não é onipotente, onipresente de sempre. Essa aqui é a deusa do amor, essa aqui é a deusa da fertilidade, a deusa da agricultura, a deusa não sei do que, ou seja, o poder que estava concentrado em uma mulher foi dividido em várias mulheres. Olha como as coisas vão evoluindo. Passou um tempo, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a criar o Deus, né? Então tinha um Deus homem e aquela deusa mulher era esposa daquele Deus homem, né? Mas aquele Deus homem era colocado como superior, ou seja, ele é o homem, ele começava a mandar na mulher aqui, ele começava a mandar na mulher, tá? E depois o que foi que eles fizeram? Tiraram a figura da deusa mulher, deixaram só vários deuses homens, e por fim eles juntaram o poder de todos os deuses em um único Deus. E aí você transformou tudo aquilo que existia há milhares de anos de uma deusa para um Deus. Então a gente pode dizer que essa figura que nós temos hoje de uma sociedade machista, ela começou a ser trabalhada há muito tempo. Há muito tempo. Né? E aí aquelas mulheres que eram, vamos dizer assim, que recusavam o assédio de um homem, né? Por qualquer razão, eram consideradas bruxas. Aí o homem ia perante lá ao rei da cidade, que era o dono da justiça, e dizia o seguinte: olha, aquela mulher é bruxa, porque eu sou casado, mas eu fiquei apaixonado por ela, ela me encantou, ela fez feitiçaria comigo. Então, a mulher não tinha nada a ver com a história. O homem ia lá, estava em cima dela. Ela não queria, o cara acusava ela de ser feiticeira, que tinha encantado ela. E aí elas iam eram mortas, né? E evidentemente que essas mulheres elas eram mulheres muito fortes, né? Para ter enfrentado tudo isso. Eram mulheres muito fortes. E aí o que acontecia? Elas realmente começaram a criar poderes. Né? E aí começaram a usar as runas como uma maneira de se comunicar, daí que se chama, hoje em dia tem muita gente que chama runa das bruxas, né? E elas começaram a se comunicar para que as pessoas não soubessem o que elas falavam, né? E muitas vezes elas eram encapuzadas. Por que elas eram encapuzadas? Porque se elas olhassem, aí vem o poder da sedução que a gente usa na hipnose
na hipnose Não não verbal, verbal. que uma das coisas que é justamente essa questão de você olhar, né, a pessoa, elas conseguiam exercer uma influência muito grande naquela pessoa. Então elas eram encapuzadas para que elas não olhassem. E aí esse poder que elas desenvolveram de magnetismo, de fascinação hipnótica, elas eram classificadas como bruxas. Tá? Por que eu disse que eu fugi do tema e ao mesmo tempo eu não fugi? Porque bruxa é um símbolo, é um arquétipo, Sim. É um entendeu? arquétipo. Até hoje, quando você fala em bruxaria, você liga ao demônio. Não existe demônio na bruxaria. Isso, Não é. existe. E Tá? esse diabo, esse Então, demônio, é uma construção, né? Essas coisas não existem, foi, né? foi, foi Que construído pela existe é a Igreja repetição, Católica. né? Né? Sim, Exatamente. foi. É. A Igreja Céu e Católica teve, inferno. ela atrasou na Idade Média muito a humanidade, né? Isso é. Quando a gente Céu e estuda mesmo, inferno. é, Quando você fala ela céu e atrasou muito inferno, na Idade né? Média a Simbologia. humanidade da Igreja Católica, né? Ela atrasou muito, Isso. muito. Muito, muito, muito. Porque na época que a Igreja Católica era o próprio Estado, né? O governo, aí ela Hum, ferrou com tudo, né? Porque assim, sim. né? Sempre entra nesses poderes, nessas figuras de autoridade, pessoas com problemas aí, né? Sempre tem um Sempre lá, tem. né? É. Sempre E tem, né? aí E entra, aí, e aí essa questão do símbolo, Leandro, ele entra muito na questão do nosso trabalho como terapeuta, né? Porque quando você, isso. né? Só para não fugir do nosso trabalho, né? Eu uso muito É, simbologia nas terapias, tá? Porque como eu trabalho muito com a hipnose não verbal, a comunicação ela é muito feita com a pessoa quando ela está no transe hipnótico através de símbolos, né? Você joga símbolos na pessoa, por exemplo, é, talvez ninguém tenha percebido, mas durante a minha conversa aqui eu joguei vários símbolos aqui, entendeu? Porque eu posso muito bem estar conversando com você e ó, gesticulando e estar fazendo símbolos para sim. prender E, e, para o- prender sua atenção, e o tá? inconsciente está lendo tudo. O inconsciente lê tudo, o inconsciente lê tudo, né? Então assim, o símbolo, ele, por exemplo, a runa, né? As pessoas dizem assim, ah, e se eu for gravar uma runa invertida? A runa invertida, ela às vezes traz realmente um malefício. Mas, por exemplo, tem runas que eu inverto ela no momento, porque eu preciso abrir a mente daquela pessoa para mim, para que eu possa ajudá-la a resolver um trauma. Então, às vezes eu jogo uma runa invertida, e às vezes é conversando com ela que eu estou jogando aquela runa invertida, para que ela se abra para mim. Só que assim, é como você fala, chegou a faxineira da tua casa, você não estava em casa, você deixou a chave com o porteiro. Ela pega a chave, entra na tua casa, limpa tudo, na hora de sair, fecha a porta e vai embora. Tá? Então é isso que você vai fazer. Porque se você abre uma pessoa, você tem que ter a intenção de fazer o bem dela. Né? Sim, é isso Porque aí. tudo está na intenção. Tudo está na Tudo. intenção. Tudo está na intenção. Tá? Por isso que eu digo que magia é mental, né? É a intenção que Uhum. vale. Então, aquela runa invertida eu usei para fazer o bem dela, não para fazer o mal. Eu não quis abrir ela para que ela fosse dominada por mim. Mas eu preciso, naquele momento, exercer como se fosse um domínio sobre ela, para que eu possa ajudar ela a se livrar de um trauma, de um, de um medo. Né? Eu preciso que ela me dê a chave da porta, né? Para que eu entre, arrume a casa, saia, e na hora de sair eu fecho a porta e ninguém entra. Então, Ou seja, esses o símbolos poder de você é uma comunicação, né, Murilo? É um fenômeno uma de comunicação. comunicação. É uma comunicação. É uma comunicação. Tá? Então, é muito bom a simbologia, quando você começa a estudar simbologia, e assim eu acho que a gente passaria a noite toda falando de um único Nossa, símbolo. eu sei. Se eu pudesse trazer tudo que existe sobre um símbolo, Ai, não cai não, Murilão. Fica aí, tá bom demais. Se cair, você volta. Eu tô travando ou você tá travando?
O meu também está congelando? Leandro? Eu estou te ouvindo, eu estou te Pessoal, vendo. diga aí, é a Você minha estava imagem ou é congelando. a do Leandro que congelou? Para mim, você está congelando. Ô, Leandro. Oi, estou te ouvindo. Agora, não, essa imagem congelou para mim. E a sua Eu não para sei o que mim. você falou. Tá, Não, gozado. tá tranquilo. Eu fiquei esperando você voltar, porque para mim você congelou e eu congelei para você. É, meu, hoje a internet, É, ó, vou até falar. Tá ruim desde ontem a minha internet aqui no consultório, tá, na tá. das fibra ótica. A A sua minha, a também? minha também. Tá, tá. Desde ontem tá Não, tá ruim ruim. aqui. Você sabe o que eu acho que é? Eu O acho que é pessoal os tá russos, mexendo com os agora. russos devem estar atacando a gente. Não, sabe o que é? Eles estão mexendo para 5G. Já já que não tiver É, 5G, não consegue nem falar em telefone. eu achei que era os russos que estavam atacando a gente. Não é não. É as companhias telefônicas mesmo. É, eu sei, eles estão Bom, fazendo umas mudanças para o 5G. Se não tiver é. aparelho 5G, vai pegar daqui a pouco, né? Ano que vem, se você não tiver um aparelho 5G, você não faz mais nada. É O igual meu quando não é, o mudou meu é de analógico. 4G. Então, o meu também. É igual quando mudou do analógico para o digital. Chegou um momento que o telefone analógico não funcionava mais. Né? Né? Eu até Eles vão fiz um mudar e o aparelho 4G 5G vai hoje. receber por um tempo, depois vão cortar, né? O 5G, hoje um aparelho 5G mais barato está R$ 4.000. Eu me recuso a pagar. Me Eu recuso a também, eu acho pagar. que é demais poder sacar no chão e É, quebrar a tela qualquer hora, é, não é? é. Porque esse aqui é o que eu estou usando, eu comprei, paguei bem caro nessa faixa, mas eu uso para trabalho, eu gravo meus vídeos, meus cursos, tudo nele, edito nele, faço tudo nele. Em casa eu uso Uhum. ele como notebook, ele vai ter o Dex dele, ele entra na televisão, eu tenho um teclado sem fio, eu edito meus relatórios de psicologia, tudo lá em casa assim. Então eu uso muito ele para isso, né? Sim. E tem a versão do 5G, mas tá uma fortuna, tá fora, né? Não, não vai, no momento eu não compro, não. Se a Vivo quiser me dar Não, um, tudo bem. Agora, comprar, dá R$ 4.000 no aparelho, nem a pau. não, também não tem Não dou, mais não. coragem, não. É. E Murilo, Hum, quando a pessoa tem essa questão mais, vamos colocar, não é a palavra adequada, mas vamos pôr, mais do lado do esotérico, para a hum. simbologia, a gente, como terapeuta, tem que aceitar e usar isso a favor do cliente. Sim, Então, o sim. terapeuta tem que saber de simbologia. Ó, é o que eu sempre digo. Às vezes, quando a gente fala muito da terapia de regressão, por exemplo, né? Que as pessoas usam regressão de vidas passadas, né? Que eu digo assim, eu não uso vidas passadas para não estar no sistema de É, crença, eu falo vivências passadas. Você faz um processo de regressão e a pessoa às vezes diz assim: ah, eu me vi num lugar diferente, numa época diferente, roupas diferentes. Para ela, o que representa aquilo para ela? Não importa para o terapeuta se ela acredita em vida passada ou não. Né? é, O que importa para mim é eu interpretar aquilo que veio na mente dela. Né? Essa simbologia que veio para mim é o que me interessa. E o que representa essa simbologia para ela. É isso que eu vou trabalhar nela. Isso independe da minha crença, isso independe da crença dela. Então, eu tenho que trabalhar aquela simbologia que é representativa para ela no processo terapêutico. Né? Então, essa é a questão que a gente sempre usa muito a questão de símbolos, né? Num processo terapêutico nesse aspecto. Você tem que ter cuidado para você sim, não agredir a crença da sim, pessoa, né? sim, tem que tomar muito cuidado, Ah, né? Porque eu costumo dizer, é o que na psicologia, até, Murilo, para o pessoal entender, todo terapeuta, ou psicólogo, não importa, todo terapeuta, vamos pôr assim mais genérico, né? Ele tem que exercer a neutralidade. Ele tem que sim, ser neutro em relação às crenças e ao julgamento que a gente faz do cliente. Nada disso importa, né? Se sem ele acredita, julgamento. não acredita também. Porque se para ele tem sentido, é o que importa, sempre. E isso é Exatamente. terapia sob medida, né? É a terapia feita pelo cliente, né? Sem julgamento. Sem julgamento. É. E eu vou falar, eu sou que é da área, a gente sabe que o terapeuta quer impor, né? Quer impor a cultura dele. Não é assim que faz terapia, né? Sim. É.
Mano, eu sei como é que é. Mas e a simbologia, como a gente falou no comecinho, ela vai mudando com o tempo, né? Por conta da interpretação, né? Vai se Novos mudando a interpretação. novos significados vão sendo criados, né, em função de vários aspectos, né, que é o que a gente falou da suástica, né, Né? é uma, que é uma O que pena, né. você acha disso? Você acha que isso é ruim, não é? Olha, não dá para dizer se é ruim, se é bom. Faz parte da cultura, faz parte do ser humano, faz parte da história da humanidade. Eu vejo a coisa assim, as mudanças acontecem e elas vão sendo seguidas, né? Talvez para mim, aquele símbolo não mude. Talvez daqui a 3, 4 gerações, os meus netos, meus bisnetos vão ter isso que eu questionei hoje, que está mudando, como um fato, como realidade, né? Acho que faz parte do Sim, processo da sociedade, da evolução do ser humano, entendeu? Não dá para dizer se é ruim ou se é ruim, se é bom ou se é ruim, sim. entendeu? Às vezes a gente Eu lembra acho que é muito a assim. dinâmica, né? É a nossa Tem pessoas que dinâmica. são muito saudosistas. É a dinâmica, né? Tem pessoas que são muito saudosistas, né? Tipo, no meu tempo, quando eu era criança, era isso, era aquilo outro. No meu... Mudou. O teu tempo de criança passou, você não é mais criança. São outras crianças É, agora. Entendeu? O que é. você dava valor naquela época, hoje em dia não tem valor nenhum, é sem graça. Entendeu? Você não pode imaginar, eu tenho 63 anos, você não podia imaginar a minha geração brincando com celular, joguinhos de videogame, né? E começou a surgir isso aí quando eu já era adolescente, que era aqueles dois tracinhos com aquela bolinha batendo no tracinho. Coisas vão mudando, né? Mudanças. Você tem que aprender a conviver com as mudanças, né? Você Coisas vai evoluem, evoluindo junto. modificam. Ó, mas aí que eu vou falar. Tudo isso modifica, a medicina está sensacional, mas as emoções, os comportamentos humanos não estão mudando. Não, não. Em algumas questões, não. Né? Muitas aí, né? Wilson, vamos encerrar então, porque essa internet É, fica de na mão, né? a internet não tá legal. E assim, É. pessoal, agradecer vocês aí. Ficou um pouquinho mais de uma hora falando sobre simbologia. É um tema realmente que eu gosto muito. É uma coisa que está presente na vida de todos nós, a gente nem percebe, mas está presente na vida de todos nós. E E está assim, queria influenciando agradecer. escolhas, decisões, né? Influencia, influencia. Agradecer aí a presença de todos aí, tá? Eu e Leandro, a gente está à disposição de vocês. Se alguma pergunta não foi respondida aqui e quiserem mandar depois no privado, nós estamos à disposição de vocês, tá bom? E fique com Deus. Até a próxima aí. Faço das minhas palavras, a do Murilo, e até um próximo tema aí. Vamos pegar um tema polêmico agora, uma próxima. Vamos, Ele me vamos. rasgar, né?